Olá, ela é alegre, sonhadora e esbanja simpatia. Natural de Pelotas, a filha do seu Elton e da dona Denise, apaixonou-se pelo mundo do futebol ainda criança. Cresceu indo com a avó Vera no estádio Boca do Lobo e sonhava desde os seus 6 anos ser jornalista esportivo. Para isso, formou-se em jornalismo, destacou-se por seu trabalho em Esporte Clube Novo Hamburgo e apresentou durante quase 3 anos o programa De Olho na Ginástica. Agora dedica-se ao programa Peneirão aqui na Vale TV e tem sua própria empresa de assessoria e comunicação. Hoje teremos uma conversa de peso com Helenise Martins Barbosa. Seja muito bem-vinda, Helenise. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar falando contigo de uma coisa que a gente gosta tanto, que é futebol, né? É verdade, eu até ainda brinquei contigo, né? Pra mim é diferente estar desse lado, né? Ser a entrevistada, mas... Então eu vou te judiar bastante. Desde os 6 anos isso é um sonho. Eu sempre digo assim, eu nunca tive dúvidas do que eu queria ser. Sim, mas podia ter sido assim... quero ser médica, não, quero ser polícia. Eu me criei... Jornalista esportiva. Eu me criei dentro do estádio da Boca do Lobo, né? Então, vinham as jornalistas esportivas, eu olhava e dizia, é isso que eu quero fazer. Tem até a esposa do Rafael, o goleiro do Novo Hamburgo, a Thaís, que ela era jornalista esportiva lá, ela cobria pela RBS lá em Pelotas. Então, eu olhava ela, assim, entrevistando, e dizia... É isso que eu quero fazer. Então, eu nunca tive dúvidas, assim, do que eu queria ser. Ah, você médica, professora. Não, jornalista e esportiva. E a dona Vera foi uma grande incentivadora. Sim, então. É que a minha avó, ela é uma mulher que ela gosta muito de futebol, né? Então, desde pequeno, meus programas aos domingos era ouvir programa esportivo com a minha avó e com meu avô. E aí, a minha avó trabalhava no Pelotas e eu sempre acompanhava ela. Eu ia lá, então, daí estavam nas rodas falando de futebol, eu estava junto. Então, esse amor foi nascendo ali, junto com a minha avó. Como é que é essa rivalidade lá, hein? A gente vive muito dupla Grenal aqui, mas lá tem a peculiaridade, talvez, de ser... do Brapel, né? No interior, talvez do Brasil não tenha uma rivalidade tão forte. É muito forte, assim, ó, tu talvez é Pelota... Guarani, de Campinas, de Ponte Preta, mas... É muito, muito forte mesmo na cidade, assim. É que nem eu sempre digo, quando eu vim para Novo Hamburgo, eu estranhava das pessoas de Novo Hamburgo dizer assim, eu sou Inter, eu sou Grêmio, porque lá em Pelotas tu é Brasil ou tu é Pelotas. Né? Tem o Farroupilha também, que são simpatizantes mais assim, mas é muito forte, tanto que eu sou lobão e eu não me imagino torcendo pro Brasil, né? Hoje, como eu trabalho com jornalismo esportivo, já é diferente, mas meu coração, minha paixão é o Esporte Clube Pelotas. E por que existe essa gangorra tão grande lá entre primeira divisão, segunda divisão, sempre oscilando? Uma cidade importante como é Pelotas. Isso que acaba sendo ruim, né? Porque eu sempre digo que a rivalidade é o que te fortalece, né? Então, enquanto os dois estavam na primeira divisão, a cidade também cresce, né? Agora, infelizmente, é a nossa vez, né? Eles já ficaram tantos anos também na segunda e diziam que era bom. Então, agora chegou a nossa vez também de ficar um pouco na segunda divisão. Mas esse ano a gente já sobe. A dificuldade agora é que sobe menos times. E é que só nem, esse ano, acho que e que nem a gente disse, como ano que vem... bons times, que parece que o segundo ano tá bem fortalecido. Tá bem bom. Mas o Pelotas está invicto, né? Então, esse ano nós vamos subir. Então, é que nem a gente sempre fala muito lá até. Tem que subir esse ano, porque caiu Caxias, né? Então, é um time forte também. Então, mas esse ano o Pelotas já sobe. Ano que vem os dois na primeira. E por que trocou Pelotas? Na verdade, eu com 17 anos, aquela rebeldia da adolescência, queria mudar de vida, queria novos desafios. Eu vim morar em Estância Velha com os meus tios, que na verdade, coitados, eu caí de paraquedas ali, né? Então, com o meu tio Tônio ali, eu fiquei um tempo com eles, morando com eles ali, comecei a trabalhar em Estância mesmo. E, na maioria das vezes... As pessoas acham que eu vim estudar para cá, mas não, eu vim morar para cá e depois eu ganhei uma bolsa do ProUni em jornalismo na Fevale. Então, foi tudo se encaixando. Daí a minha mãe e meus irmãos vieram também morar para cá. Tu trouxe toda a família, então, puxou a frente. Sim, porque a minha mãe disse, é para te voltar para casa.
Eu falei, não, mas não vou voltar, né? Eu quero ficar aqui. E daí veio a questão da bolsa do jornalismo. Então daí ela disse, não tem como tu não fazer, né? Então nós vamos todos. Daí veio a minha mãe e meus 2 irmãos. Sentindo muita diferença de uma cidade para outra? É bem diferente. Eu ainda Porque é uma metrópole lá, né? Um polo, né? Regional. E eu sinto muito também da questão de pessoas, assim. É que aqui até é mais... eu sempre brinco, assim, que é terra de alemão, né? As pessoas são até mais fechadas. E o pessoal de Pelotas é mais falante, assim, é mais recíproco, assim. Então, é meio fechado, assim, mas... Eu já tô aqui, vai fazer 10 anos. Meio fechado até tu abrir esse espaço. Né? E ainda mais porque eu falo bastante. Não tenho muita dificuldade em fazer amizade. Mas quando eu cheguei logo, assim, eu estranhei, assim, né? E que nem eu fui para Estantes, que é uma cidade menor, né? Mas eu só tenho a agradecer, né? Que desde que eu vim para cá, tudo começou na minha vida. Amo Pelotas. Mas eu sou muito grata à Estância Velha em Novo Hamburgo. Visita bastante? Visito. Vai a campo? Sim, toda vez que eu vou a Pelotas eu já olho o calendário para ver se tem jogo. Como é que foi a tua ida para o jornalismo? Quando é que tu começou a trabalhar efetivamente, experimentar aquilo que sempre foi um ideal teu? Eu comecei no jornal... Imagino que tu não tenha começado fazendo exclusivamente esporte. Não, né? É muito difícil. Eu sempre falava, assim, na faculdade mesmo, eu dizia para os professores, Helenice, faz uma matéria. Daí era sempre futebol, né? Sempre esporte. E daí mas eu tinha essa consciência que eu não ia conseguir já chegar trabalhando com o que eu gostava. Daí eu comecei no Jornal Diário de Voti, eu era da sucursal de Estância Velha. Então lá nós fazia social, nós fazia polícia, política, mas eu sempre puxando muito pro esporte, assim, né? Então foi bem legal, foi uma experiência legal, porque é bom tu também vivenciar todas as partes, né? E lá eu gostava muito de fazer a terceira idade. Que eu fazia os bailes, assim, botava fotos delas, eu acompanhava, assim. Então, era legal também ver, quando eu chegava, elas se olhando no jornal, né? É importante. Então, isso foi muito legal. Depois do diário, eu passei para o Jornal Minuano, que é de Estância Velha. E ali também foi uma grande experiência, assim, porque era eu e a editora do jornal, a Claudete, mais o Jefferson, né, que fazia a diagramação. Então, nós éramos muito próximos, a gente discutia juntos o jornal, como é que ele ia ser de uma semana para... Ele era semanal, né? Então, acabou sendo uma coisa muito legal, assim. Eu gostei bastante, foram 2 experiências muito importantes, eu acho que na minha profissão. Como foi fazer aquilo que a gente não gosta de fazer? Porque quando a gente faz um jornal pequeno, discursal, tu tem que fazer tudo. Todas as editorias. Né? Eu nunca gostei e eu tenho medo, assim, da parte de polícia, sabe? Polícia e política pra mim é muito difícil. Porque eu acho que tudo tu tem que entender, tu tem que saber. E eu sou uma pessoa, assim, de política, eu sou bem neutra, assim, e não gosto, assim. E política é muita polêmica, é muita coisa, assim. Então, pra mim era difícil fazer essas 2 partes. Polícia, porque eu tinha medo, eu chegava na delegacia. E daí um dia, eu nunca esqueço, assim, que eu tava sentada e tava um cara do meu lado sentado. Eu, tô anotando. Daqui a pouco eu olhei, ele tava algemado. Né? E eu não sabia mais o que fazer. Eu pensava assim, ele tá olhando a minha cara, que sou eu que vou botar a foto dele no jornal, né? E ele tá com a algema, daí eu levantei, tava o nosso diretor do jornal tava comigo, daí ele assim, o que foi? Tu tá branca? Eu falei, o cara tá algemado do meu lado. Ele, tá, isso é normal? Eu falei, normal pra ti, pra mim não. Sabe, então era uma coisa que eu não conseguia ser natural ao escrever, ao cobrir. Cumprir uma diligência junto com a polícia, nem pensar, Não, eu tenho medo, Eu digo assim, polícia é bem longe, assim, essa parte não. E quando é que tu começou, tu conseguiu realmente dedicar mais ao jornalismo? E daí eu tava me formando, assim, faltavam 3 meses para minha formatura, eu tava fazendo meu TCC, que era sobre mulheres no jornalismo esportivo e televisivo de Porto Alegre. Daí um dia a minha orientadora, a Cris Bahia, que eu digo que ela é meu guru, assim, da vida, da profissão, que ela sempre foi me incentivando, ela me liga e diz assim, quer fazer um estágio no Novo Hamburgo? Eu falei, mas eu não posso mais fazer estágio, né? Porque, tipo, falta só 3 meses e tal. Ela disse, tu quer... Qual é o teu sonho? Trabalhar com futebol, não é? Ela disse, tu quer? Eu disse, eu quero. Daí eu trabalhava já no jornal, assim, já tinha, né? Já trabalhava com carteira, já tudo. Daí eu larguei tudo, assim, e fui pro Novo Hamburgo para trabalhar 3 meses. Daí eu cheguei lá... bem na época que o Haroldo assumiu a comunicação, tava aquela transição, assim, e daí eles me contrataram e mais um estagiário, né?
Então aí a gente começou ali a fazer o trabalho, fazia um turno da manhã. Então eu sempre digo assim, o Novo Hamburgo para mim foi a minha escola. Porque eu sempre gostei de futebol, eu sempre assisti futebol, eu sempre fui ao estádio. Só que tu ser jornalista esportivo é totalmente diferente de tu ser uma torcedora. Então ali eu aprendi muito, assim, eu comecei a saber, assim, que se o time vai jogar no outro dia, um dia antes é um turno só, que depois do jogo é só um regenerativo. Então essa parte, um trabalho tático, técnico, sabe, essa linguagem do futebol eu aprendi no Novo Hamburgo. Então a minha escola para ser uma jornalista esportiva é o Esporte Clube Novo Hamburgo. Então ali foram grandes desafios de eu chegar e eu nunca tive vergonha, sabe? Porque a mulher ela tem essa barreira do futebol, né? Mas eu nunca tive vergonha de chegar para os técnicos e perguntar, sabe? Se eu tinha uma dúvida, eu perguntava. Eu dizia, por que tu fez esse treino hoje, professor? Ah, ele dizia, eu fiz por causa que é assim, sabe? Então eu sempre fui muito de perguntar, né? Então até hoje, assim, eu faço muito isso. E ali no Novo Hamburgo, para mim, foi... E daí depois eu fiquei 3 meses, daí eles teriam que me desligar e acabaram me contratando como jornalista, né? Então, foi muito bom. Como é que se lida dentro de uma sociedade tão machista quanto ainda é a nossa e num esporte especialmente machista como é o futebol, onde o futebol feminino engatinha, e apesar do Brasil ser referência, não decola, né? Não temos uma liga ainda, não temos uma sequência de trabalho, não temos um incentivo, né? Como é que fica a mulher sob 2 prismas, né? Sob o prisma de que ela não entende aquilo ali, quando se é uma mulher bonita. Que é assim, eu sempre digo Deve ouvir cantadas a toda hora e, do outro lado, piadinhas a toda hora. Ali no Novo Hamburgo, eu sempre digo assim, ó, eu nunca tive problema com a questão, assim, ó, piadinhas por eu ser mulher, né? Até porque eu sempre brinquei, eu não sou aquela mulher, assim, que o cara vai olhar, nossa, que linda, né? É uma mini, então... Eu não tinha esse problema. E eu acho que a primeira coisa que a mulher deve fazer, ela deve impor um respeito e um limite. E isso que eu sempre fiz ali, é do bom dia, boa tarde, e tu saber até onde tu pode ir com aquela outra pessoa. Então, esse lado da mulher, o lado de beleza e tal, eu não tive problemas ali no Novo Hamburgo. Mas o lado de tu não entender, tem muitas pessoas que vão sempre assim, eles vão te testando. Sabe? Mas daí eu chegava às vezes assim, depois que o Haroldo saiu, que eu assumi a comunicação, então era muito engraçado que até os outros jornalistas chegavam e diziam assim, tá, quem é o teu chefe? Tá, quem é o cara que comanda aqui? Era sempre assim, sabe? Quem é o cara? Quem é o teu chefe? Então eu sempre fui conquistando meu espaço com próprios diretores, assim, às vezes eles diziam, meu Deus, essa baixinha, ela é essa? Porque eu cobrava. Fica muito braba. Digamos que sim. Quem já trabalhou... E aí tu chegava e botava a ordem na casa. Porque eu era muito assim, defensora da imprensa, né? Eu sempre dizia assim, a gente não podia privilegiar ninguém, tudo tinha que passar primeiro pela assessoria. Então teve casos de eu ligar para a diretora, vocês estão divulgando jogador e não passou pela assessoria, outra rádio, outra TV, outro jornal, sabe? Então eu sempre fui muito assim, né? Eu até brinco com eles lá no Novo Hamburgo, que no Novo Hamburgo eu vou muito até hoje. Eu digo, quem diz que sente saudade minha na assessoria tá mentindo, né? Porque não tem como. Eu era bem chata. Quais foram as mulheres que tu usou como referência no teu trabalho? Eu sempre, né, a Thaís... No trabalho de conclusão e na vida, na verdade. Né? A Thaís foi a minha primeira referência, né? Eu acho que ela nem sabe disso. E também eu sempre gostei muito da Eduarda Strepp. Então, ela sempre foi muito a minha referência. Que ocupa um espaço destacadíssimo, né? Na imprensa gaúcha, não é? Eu acho ela, assim, um ícone, assim. Então, ela é uma pessoa que eu me espelho muito, assim. E eu acho que tem outras grandes mulheres. Eu acho que o jornalismo esportivo, ele tá crescendo muito por esse lado das mulheres, né? Tem a Fernanda Gentil, que deu um show na Copa, né? Então tem muitas jornalistas, tem a Alice Bastos, tem a própria Débora de Oliveira, né, que é daqui de Novo Hamburgo. Eu acho que tem muitas mulheres que eu me espelho, tem muitos homens também, jornalistas que eu gosto do texto, que eu leio bastante. Eu acho que isso é muito importante, tu ter as tuas referências, né? Quero falar mais de Peneirão e de Sociedade Ginástica, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com a jornalista Helenice Tins.